Bom dia, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Aqui é o pastor Valdecir Moura, em mais uma manhã, para juntos iniciarmos o nosso dia na presença de Deus, alcançando dos céus o direcionamento para o nosso viver diário. Eu quero convidá-los a ler a primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo 4, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus é que todo ser humano alcance vida eterna, sejam salvos, porque Deus não criou o ser humano para que o mesmo sofra. O desejo de Deus é ter comunhão com cada um de nós. Porém, com a queda do homem, com a entrada do pecado no mundo, o ser humano acabou se afastando de Deus e recebendo a condenação eterna, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, apesar disso, Deus continuou a nos amar, e numa demonstração clara deste amor imensurável, Ele enviou a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para salvar toda a humanidade. E por isso, existe hoje uma viva esperança para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus é salvar a todos e restaurar o ser humano como obra-prima da sua criação. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como experimentar a vontade de Deus, que acima de tudo é salvar o ser humano? Primeiro, conhecer a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida que nos leva aos braços do Pai. Jesus Cristo revelou a vontade do Pai. Se nós observarmos, vamos ver que quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, podemos notar que Jesus Cristo fazia 100% a vontade do Pai. Jesus Cristo é o nosso modelo exemplar para o relacionamento com Deus. Como filhos, devemos fazer a vontade do Pai Celeste, pois quando nós fazemos a vontade de Deus, até a oração se torna mais eficaz. Desde o começo, era propósito de Deus tornar o ser humano seus filhos, e isso acontece mediante a restauração da filiação divina. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam e creram nele, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Na verdade, Deus não quer que nenhum de nós se perca. Esse é o motivo pelo qual Deus deseja que sejamos santificados, melhorados, aperfeiçoados. E este melhoramento acontece mediante a fé
e obediência à sua palavra. Por isso, precisamos refletir: como é que está a nossa vida? Qual é a nossa relação diária com Deus? Verdadeiramente, eu prezo pela palavra de Deus, eu obedeço a palavra de Deus, nós estamos cuidando da nossa espiritualidade num relacionamento profundo com Deus. São indagações importantes que devemos fazer e refletir. Nós podemos experimentar e usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus é fiel e leal a todo tempo, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas a pergunta é: será que nós temos mantido um relacionamento de lealdade com Deus? Porque somente aqueles que creem e a fé que agrada a Deus nos leva à obediência e à lealdade entrará no reino dos céus. A Bíblia é muito enfática ao nos afirmar que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porém apenas aqueles que faz a vontade do Pai Celestial têm entrada garantida no reino dos céus. Que os nossos corações possam refletir o exemplo do rei Davi, quando ele expressou de forma bem clara: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Ele expressa essas palavras lá no Salmo 40, do verso 8 ao verso 10. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quem conhece e pratica a palavra de Deus em obediência se torna alguém que anda em fidelidade e faz a vontade do Pai e lhe agrada. Isso nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós possamos diariamente renovar a nossa mente pela palavra de Deus, pelo entendimento da verdade que liberta, que é o próprio Cristo, e assim agirmos constantemente como cidadãos dos céus. Porque Deus deseja salvar a todos. Deus deseja salvar toda a humanidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A palavra de Deus nos mostra isso lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele escolheu um povo oriundo do patriarca Abraão com uma intenção de estabelecer um vínculo de relacionamento com aqueles que nele creem. Deus quis salvar o povo do contexto de um distanciamento de Deus, e por isso Ele separa um povo, Ele livra esse povo da fome através de José como governador do Egito. Depois Deus liberta esse povo da escravidão do Egito usando Moisés. E Deus também, mais tarde, levantou um rei segundo o seu coração, que foi Davi. E Deus também enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Davi, para propiciar oportunidade a toda a humanidade, através do seu sacrifício vicário no Calvário, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado,
pagando a nossa dívida e nos restabelecendo como filhos de Deus. Deus quer proclamar o evangelho da salvação em todo o mundo e conta com aqueles que nele creem. Nós podemos vivenciar o melhor de Deus, que é experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Porque o próprio Deus nos revela o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo para todo ser humano. Que nesse dia chamado hoje, os nossos corações sejam um coração propício em guardar a palavra de Deus, que o nosso coração seja disponível a fazer a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, e a vontade de Deus é salvar a todos. Nós temos que andar alinhados com o propósito de Deus. Se nós queremos agradar a Deus, estaremos dispostos a fazer a sua vontade, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos, reproduzindo o amor de Cristo que permanece para sempre e nos alcançou. Eu quero neste momento convidar a todos vocês a nós falarmos com Deus. Pai querido e amado Deus, em o nome de Jesus nós oramos a Ti, gratos pelo privilégio de estarmos em Tua presença uma vez mais, tendo a oportunidade tão magnífica de refletirmos em Tua palavra e encontrarmos em Ti a direção correta para o nosso viver. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o Teu propósito em plenitude, a trilharmos o caminho da salvação, a andarmos na Tua verdade, Senhor, e a vivermos com firmeza, confiando a cada instante do nosso viver, que Tu és aquele que nos sustenta e que nos leva a viver a Tua vontade, que é tão boa, perfeita e agradável. Meu Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, a nossa parentela, abençoa os nossos amigos e irmãos em Cristo, nossos vizinhos, abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa as nações espalhadas por este mundo afora, que todos tenham a oportunidade de Te conhecer, de se aprofundar no conhecimento da Tua palavra e assim alcançarem a salvação que só provém de Jesus Cristo, o nosso Senhor e único Salvador. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, que tenhamos um dia extraordinário em Cristo Jesus. Um abraço, fiquem com Deus.